uma retaliação a nível interno, doméstico, contra o Joe Biden e o Boris Johnson no Reino Unido. Porque se você olhar lá para o início do conflito, foi o George Bush, filho, e o Tony Blair ali que entraram juntos ali no aventurismo militar para tentar tomar o Afeganistão. Mas a ideia deles lá atrás era: vamos conseguir exportar os nossos valores democráticos e implementar isso nessas terras distantes que nunca tiveram o sabor da democracia no seu próprio território. Mas isso claramente falhou enquanto um modelo de consciência e ciência política, vamos dizer assim. Olhando adiante, você acha que realmente você está convencido que o Ocidente não vai ter mais nenhuma participação lá, vai deixar o Afeganistão à sua própria sorte? Olha, você implementar a democracia num lugar onde nunca existiu esse tipo de cultura é difícil. Não tem como você implementar, não tem como um país chegar e em 20 anos implementar um sistema democrático. Aqui a gente briga pela urna, por voto impresso. Não, mas não é só eleições livres. Aqui é o livres. voto impresso. Não é só eleições lá livres. É mudar a cabeça do cara. O DNA lá é incompatível com a democracia. A gente está falando de livre imprensa, a gente está falando de educação. Você lembra o Berlusconi? Sim, grande o Berlusconi, na época do Gaddafi. Na época do Gaddafi, o Berlusconi chegou, o presidente francês lá, o que invadiu, como é que ele chamava? Porra, o francês. Não é Mitterrand. Não, Jacques Chirac. Não, foi depois. Foi depois. Quando ele foi. O Sarkozy. Eu acho que foi o Sarkozy. O Berlusconi chegou pra ele, que o Berlusconi conhecia o Gaddafi. Berlusconi, conhecia o Gaddafi. Ele falou: bicho, não faça isso. Não mexe. Você sabe como o Gaddafi é conhecido lá? O rei dos reis. Ele é o único cara que conversa com todas as tribos. Foram lá, fizeram o negócio. Vê como é que tá agora. Amigo do Lula. Então é louco, Foi cara. mexer num vespeiro. É um negócio que a gente não entende, não é isso? Então, a Líbia se transformou num estado falido, onde todas as armas que tinham lá caíram em mãos de grupos radicais. Mas um puta ditador o Gaddafi, hein? Amigão do Lula. Mas o cara dominava a galera, entendeu? O problema do Oriente Médio é que a sua divisão lá atrás, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, foi onde a Inglaterra e a França acabaram dando certos territórios para pessoas, né? Para pessoas que foram fiéis a eles na Primeira Guerra Mundial e que depois foram depostos por outros. Então, quando o Saddam Hussein entra no poder com golpe, assim como a família Assad na Síria entrou com golpe militar, em cima de golpe militar, eles chegaram nas cidades e falaram assim: quem é o mafioso? Quem é o criminoso 1 aqui na cidade? E nomeou o cara prefeito. E falou: ó, você é leal a mim, eu te dou 20% de tudo que você fizer aqui de recolhimento de impostos, etc e tal. Então, Saddam Hussein controlou o Iraque dessa forma, uma ditadura com mão de ferro. Ele era sunita, os sunitas são minoria no Iraque, eram 40%, xiitas são 60%, e assim ele dominou durante 20, 30 anos o Iraque até ser deposto. Então, assim, o Afeganistão tinha um governo, entre aspas, democrático, mas não tinha uma democracia implementada e não tem um conhecimento de instituições democráticas que vão proteger o país, que nem aqui, que nem em outros lugares do mundo. Então, assim, e outra coisa, você tem como destruir a democracia devagarzinho se você não toma conta das instituições. Agora, implementar a democracia no Afeganistão, eu não acredito que vai acontecer. Eu não acho que o mundo vai abandonar, respondendo a sua pergunta, o Afeganistão. Mas eu acho que eu acho que o Talibã vai dominar por um bom tempo o país. Eu acho que algumas políticas eles vão fazer diferentes do que eles faziam na década de 80 e de 90, porque eu acho que eles vão ficar com medo de receber uma invasão de volta. Mas eu acho que ninguém vai querer se aventurar hoje em dia. Eu acho que é bem mais polêmico, bem mais complexo lutar uma guerra hoje desse tipo, tipo, invadir um país novamente e tirar o governo, as pessoas que estão no poder, etc e tal. Porque eu acho que isso gera notícia, isso não é politicamente correto, visto hoje em dia, com as mídias sociais, etc e tal. Vai ter um monte de gente falando que isso tá errado. E tem muita gente que vai falar que tem que negociar com o Talibã da mesma forma que tem que negociar com o Irã. Então, mas os Estados Unidos pulou do cavalo por pressão do americano mesmo, né? Por pressão interna, que os caras não queriam essa guerra, tá gastando dinheiro à toa e tal. Mas, por exemplo, a ONU, tal, os caras vão juntar, fazer aquele discurso bonito na Suíça. Vai pedir a paz nos estádios. Paz nos estádios. Sim. Porra, paz nos estádios. Por incrível que pareça, a justiça seja feita, o Trump foi o primeiro presidente em 30 anos que não começou nenhuma guerra, né? Certo? Não começou nenhum conflito. Talvez eu não atribuiria isso necessariamente a ele especificamente, também ao tempo
que ele viveu. É da mesma forma que a gente falar que dos anos 2000 a 2010 o Brasil bombou economicamente por culpa do presidente, né? Então, assim, pode ter sido também um monte de coisas mundiais que aconteceram que ajudaram a economia do Brasil naquela mesma época. Ou seja, tem muitos fatores para isso, né? Então, o que eu acho que pode acontecer assim no Oriente Médio é um retrocesso, no sentido de que o Assad ia cair e não caiu. A gente tem uma expansão iraniana em várias capitais. Os iranianos estão... O Assad também é danado, né? Assim, a gente tem aqui o Irã em Bagdá, o Irã em Sana, no Iêmen, o Irã em Beirute, o Irã em Gaza, o Irã em Damasco. Então, assim, quanto mais expansão dessas ideologias, e obviamente que o Talibã no Afeganistão, com a mudança do nome do país, assim, o mundo acabou aceitando, sim ou não, o Irã com a Revolução Islâmica. Quando mudou o nome, mudou a bandeira em 79, o mundo acabou aceitando. E o mundo vai acabar aceitando, inevitavelmente, a existência desses Emirados Islâmicos do Afeganistão e vão acabar convivendo com ele. E aí vão querer negociar com o Talibã. Se isso vai, daqui a 10 anos, 20 anos, virar eles vão ficar mais moderados, vai ter uma contra-revolução dentro do Talibã, ou se vai ter algum país que vai invadi-los e vai querer tirá-los do poder, a gente não tem como saber. Da mesma forma que a gente não tinha como saber que o Mubarak ia cair, ou que eventualmente Israel, quando foi fundado, ia sobreviver às guerras. Aceitaram os terroristas, né? O inglês lá, o Boris Johnson? O Boris Johnson. Cabeleira. Vamos negociar. É lógico. Vamos o cara da ONU pediu pra ter... Vamos sentar com o Talibã e negociar. E vai ter essa expansão territorial também, porque, se eu não me engano, o Hezbollah, que cuidava um pouco da faixa de Gaza, o Talibã também. O Hamas. E o Talibã também tem interesse, volta agora que tem um cessar-fogo lá, você acha que pode ter conflito de novo lá? Não, então, eu acho que isso só incentiva mais ainda o Hamas a continuar. Isso dá um player pro outro lado. A gente tem um player novo no Oriente Médio pro outro lado agora. O lado Síria, Irã, Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda ganha um novo player. Os Emirados Islâmicos do Afeganistão, se é esse o nome novo. Agora, posso falar uma coisa pra você? Tá bom o time dos caras. Então. É o Messi lá na... É isso que eu ia falar. Um jogador que saiu de cena, só uma pequena atualização se você puder. E o Estado Islâmico, que a gente lembra do final do segundo mandato do Obama, aquelas cenas horrorosas, aqueles vídeos clandestinos de decapitação, nego sendo degolado. E aí o Trump fez um exercício muito intenso para tentar tirar eles do mapa e foi bem sucedido. Já tem algum sinal de eles também estarem recrudescendo e voltando à cena também, ou não? Olha... a importância do território que o Estado Islâmico controlava no norte da Síria e no Iraque e a forma como eles agiam dava muito mais medo ao Ocidente, era muito mais perigoso a interesses ocidentais, principalmente pela proximidade com o mar Mediterrâneo, a eventual entrada no Líbano, a eventual proximidade ao norte de Israel, a Jordânia, que são países aliados, né, a Jordânia e o Líbano aliados do Ocidente nesse caso, do que eventualmente o controle do Talibã no Afeganistão, que as pessoas dão menos importância por motivos culturais e por motivos geopolíticos. Então o afinco que ele teve para tentar tirar o Estado Islâmico e matar o al-Baghdadi, no caso, foi muito maior do que eventual tentar tirar agora o Talibã do poder. Se eles quisessem, eles não teriam saído do Afeganistão. Era uma questão de tempo, né? O Talibã assumir ali, era previsível. Você acha que, por exemplo, que nem a democracia venceu a Segunda Guerra, que foi a grande carnificina faz 80 anos. Até então, o mundo ocidental ele é vitorioso. Vitorioso que eu digo a democracia, esse pensamento que a gente tem. De você ter a sua opinião, você votar, você escolher os governantes e tal. Você acha que tá indo meio pro saco? Tá indo pro saco, né? É engraçado isso, né? Eu tenho uma opinião bem... Assim, eu acho que as pessoas não têm que acreditar em ideias utópicas de um mundo lindo e perfeito. O mundo é um lugar difícil. Iguana da realidade. Onde existem pessoas que têm ideias que para nós são ideias muito ruins, que fariam muito mal para muita gente para poder implementar as suas ideias.
Então, se nós acreditamos em ideias de liberdade, direitos humanos, a Declaração Universal de Direitos das Pessoas, de irem e virem, de poderem professar sua fé, de poderem gozar da sua liberdade, de você ter um sistema onde as pessoas são protegidas pelo Estado, na qual o Estado provê segurança, educação, saúde, o sistema jurídico decente, independente, a gente tem que defender essas ideias. E, infelizmente, às vezes, você defende essas ideias protegendo essa existência, inclusive com o uso da força. Então, assim, existem outros atores, como a gente tem visto no Oriente Médio, que gostariam de destruir essas ideias. Sim. Não somente lá, como aqui. Então, para você fazer isso, você precisa enfrentar essas ideias, às vezes com o uso da força. Então, assim, a estratégia, e eu falo isso, por exemplo, eu comparo isso também com a estratégia do uso da força. A estratégia não é o uso da força, a estratégia é paz. Mas se você for forçado a usar o seu exército para poder proteger a pacificação no futuro, você precisa usar. Então, mas por exemplo, pegando esse exemplo, porra, se você pensar depois do 11 de setembro, que isso aí tudo começou no 11 de setembro. Sim. Osama Bin Laden. Do Bin Laden e tal, todo mundo lembra isso porque é só a molecada que nasceu agora. Se você for pensar, você vai viajar. Porra, eu sou um cara do bem. Você tira o visto, você vai no consulado, você pega o dinheirinho, pega o negócio, liga, separa. Separa o passaporte. Porra, pega o seu dinheirinho, você fala, porra, eu vou viajar. Coloca na pochete. Trabalhei o ano inteiro, eu vou fazer uma viagem. Aí você entra no aeroporto, aqueles caras de metralhadora, você passa num negócio ali. Vê se tem pólvora. Você passa num negócio ali que o cara te vê pelado. Esse foi um dos legados do Ele vê você pelado do outro lado. Você fala, bicho, o que eu fiz? Não, isso é em nome da sua segurança, porque o terrorismo pode ferrar e você pode ser um terrorista. Ó que louco, cara. Ó que louco. Mas como controla isso? Ó que louco que é. Não sei. Mas é louco. É E louco. ele deu A gente mesmo que fica, a gente que paga um erro não sei de quem. Não, vai falar com o Talibã então, bonitão. Você fala com ele. Resolve com o Talibã. Liga Chapa pro tênis lá, pô. Vocês não querem? Você acha que é assim? O Boris Johnson disse que vai sentar com os caras. Então, quero ver quando a gente vai... O André, falando dessa questão que você disse, né? Eu acabei de ver aqui que o André já citou. A China e a Rússia já foram ali já para negociar com o Talibã. E aquele negócio que a gente estava falando da questão da cultura ocidental. Existem grandes players ali naqueles territórios que são contra o Ocidente. E aqui só tem os Estados Unidos, assim, que basicamente enfrentava todos esses. Agora eles estão se juntando, estão cada vez mais virando um bloco cada vez maior. Você consegue ver algum player além dos Estados Unidos para meio que permanecer, defender um pouco da cultura ocidental? A Europa como um todo, como a União Europeia, mas eles não concordam necessariamente entre eles. Então, o Parlamento Europeu, o representante da política externa da União Europeia, não vai conseguir ter uma voz plena, porque é a mesma coisa que você fala ao secretário-geral da ONU. Você tem várias opiniões dentro de uma organização só. Então, obviamente que o primeiro-ministro da Espanha e eventualmente o presidente da Espanha e o primeiro-ministro da Inglaterra não concordam em relação ao Talibã. Então, eu acredito que a negociação ela vai ser necessária sim ou sim, porque você tem uma realidade on the ground, né? Você tem uma realidade em solo. Eles estão dominando agora o país. Eles entraram no Palácio Presidencial, colocaram lá as K-47 em cima da mesa, colocaram a imprensa para filmar. O que eu acho que é incrível, assim, a gente está em pleno 2021 e teve um golpe, né? Um golpe militar de um grupo armado radical fundamentalista. Eu acho que no Ocidente, aqueles que criticam esse golpe precisam receber também o apoio daqueles que eventualmente criticavam os Estados Unidos, porque eu até vi isso no Twitter esses dias, assim, por mais que as pessoas criticavam, e tem gente que criticava a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, da forma como tem operado nos últimos, 30, 40 anos, ou operou, não apoiavam que o Talibã fosse legitimado nesse golpe que eles fizeram. Eles não apoiam o Talibã.
Porque eles sabem que o Talibã... Então, assim, é isso que as pessoas precisavam ter esse bom senso. Os países precisam ter esse bom senso. Não apoiar o Talibã só porque eles eram antagônicos aos Estados Unidos. Eu sei, mas se agora o Boris Johnson negociar com os caras, ferrou. Mas porque os caras... Eu acho que tem que negociar. Não é que não tem que negociar. Não tem... Com terrorista? Não, você tem que negociar com quem é teu opositor. Não é que o Israel também negocia com o Hamas o tempo todo, né? A trégua, etc e tal. Você não negocia, com o seu amigo. Você negocia com o cara que é antagônico a você. Agora, na negociação, você tem que impor limites. Tem regra, amigo. Se você infringir direito das mulheres, se você infringir direito... Tá bom. Se você... Vai mudar um negócio de 10 mil. Você vai implementar em um ano, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Quem for negociar com o Talibã fala assim, olha, a gente tem aqui uma questão com direitos humanos. Você quer implementar algumas coisas religiosas e tal, não sei o quê, beleza. Mas, se a gente receber aqui muitas denúncias, se você tem um ano para poder montar aqui um colegiado religioso para reformar essa história de a mulher não pode trabalhar, não pode estudar. Se isso continuar em um ano, a gente vai ter problema. Então, assim, você dá um tempo para a pessoa fazer reformas para poder aprimorar e melhorar essas regras. Isso pode acontecer como pode não acontecer. Então, assim, existe toda uma questão que dá para negociar. Ou seja, no final das contas, mas tem que ter a ameaça ao uso da força. Assim como teve a ameaça à Coreia do Norte, teve a ameaça à Líbia, quando a Líbia também tentou desenvolver armas nucleares numa época e tal. Então, assim, existe uma ameaça ao regime caso ele não mude a sua conduta. Mas no Irã nunca entraram lá nas usinas de urânio lá. Nunca entraram. Não entraram em Wuhan? Peraí. Os caras não entraram em Wuhan. Falou que não foi não entraram, mas ameaçaram com bomba. Não entraram, mas falaram, se vocês se empolgarem, amigão, tô falando da comunidade internacional. É bonito esse nome, comunidade internacional. É um nome lindo. Eu discordaria. Eu discordaria. Você falou não entraram em que sentido? Em mandar em exército com tanques? Não, de ver. O cara fala, aqui vai aquela porta ali, não. O cara com a pastinha. Chega lá com a pastinha. O fiscal. O fiscal. Não, sim, mas fiscal não quantas vezes explodiu coisas em usinas nucleares iranianas? Eu não sei, mas ninguém nem sabe o que tem lá. Não, sabe. Então, tem alguns países que sabem. Porque vira e mexe, explode alguma coisa lá. Explode, teve... Agora, recente. Então, em Natanz teve um blackout que estragou todas as usinas o que eles chamam de IR6, que são as novas usinas, as centrifugas avançadas, que tinham acabado de ser instaladas. Explodiu um negócio lá numa sala de geradores, acabou a eletricidade, o negócio para girando a 3.000 rotações por minuto, ele quebra. Você deu o exemplo da Síria agora, recente. Isso é entrada ocidental lá, de qualquer jeito. Você estava falando da Síria agora e, agora a gente fica pensando em refugiada, a mesma história. Como é que funciona? Como você acha que os outros países, a Europa principalmente, vai se comportar? Porque tem xenofobia. A Europa, os caras... Os caras abriram, depois arregaram, depois falaram que tem célula terrorista. E aí daí criam mesmo... Como que você acha que o mundo vai se comportar, André? E em relação à pergunta do Alba, a Polônia tinha muitos soldados no Iraque em 2003, 2004, 2005, a Polônia tinha uma presença forte. Aí tem o grupo de Visegrado que fala, né? Também, não é? Não, mas eu digo o seguinte, Polônia, República não abriram, Tcheca, na Europa não abriram, quando teve a Síria, abriram. Teve a fronteira, receberam. Como é que vai fazer isso daí? Então, aqui é um pouco mais longe, né? A Síria eles têm saída para o mar, então eles chegam em Latakia, que seria... Porra, fugir do Talibã, bicho, o cara vai a pé. Você acha? Vai mesmo. O cara vai longe. Pega um camelo e coloca diesel, irmão. Porra, fugir do Talibã, cara. O cara vai de bicicleta. O cara vai de triciclo. É mais fácil eles irem pra Índia ou pra outros lugares. Tá bom, mas pode ir. Do que ir pro mar Mediterrâneo, que eles vão atravessar o Irã, o Iraque, a Síria. Não é que eles estão entrando direto na Alemanha e depois precisa passar pra França e pra Itália. Mas da Índia pra Alemanha, irmão. Muito bem. André, eu tenho que te perguntar só sobre a China, porque a gente vê a China se aliando a todos esses atores globais, nefastos aí mundo afora. A gente vê a China fazendo a pesca predatória, clandestina ali no Golfo Persa, no Irã. Já em conluio ali com a Guarda Revolucionária, com os mulas que falam, né? E agora a China já botou o terninho, já viajou lá, mandou um representante. Já tá rolando o Talibã Paz e Amor com o Barbinha, é o capitão, Emílio. E terno do Lula azul. Já tá se acertando com a China para exploração mineral desenfreada daqui a pouco. Qual vai ser o papel do Afeganistão, você disse? É. Então, vai fazer mais um bloco
foco da estratégia da China. Então na época que os americanos estavam lá, falavam que tinha muita riqueza mineral que tem aqui na América do Sul, de lítio, dessas. Mas também nunca ninguém provou nada, né? Então, não tem essa, não é comprovado. A China tem a estratégia hegemônica da China. Então, a China se vê como um país com uma potência mundial. Sim. Eles se enxergam assim. Eles se enxergam como o poder do centro. China em chinês, eu não lembro agora como fala China em chinês, mas é poder do centro, uma coisa assim, a nação do centro. E você vê os mapas da antiguidade, a China estava no meio do mapa, etc e tal. Então assim, para eles, como é uma nação milenar, esses 80 anos, 70 anos que os Estados Unidos são o poder hegemônico no mundo econômico e militar, é um período pequeno de tempo que eles não são dominantes, mas eles já foram dominantes no passado e eles acham que vão ser dominantes de novo no futuro. Então, agora, eu acredito que vai demorar muito tempo se isso for acontecer, porque tem uma questão cultural, tem uma questão de ordem mundial, tem uma questão de organizações multilaterais, que todas elas são dominadas por países ocidentais. Ou seja, as pessoas aqui se importam muito mais do que aparece nos jornais europeus e americanos do que aparece nos jornais chineses. Sendo que o que aparece nos jornais chineses é o que o regime decide. Exato. Sim. Se você pega lá o ano passado teve lá a vitória da Rússia na Segunda Guerra Mundial. Sim, o desfile de comemoração. Desfile de comemoração. Stalingrado. Foi em Stalingrado. Isso, Stalingrado. Pega esse desfile e você vai ver as forças russas, chinesas, da Índia e da Coreia do Norte. É isso aí. Olha a turma. Tem certeza? Índia, meu amor. Meu amor, você não sabe o que esses caras estão tramando. E a gente estava aqui sussa, né? Tava aqui sussa. Reclamando que não estava funcionando o Wi-Fi. Que o voto impresso. Reclamando do voto impresso, do mandrião que sai sem máscara. Tava o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. A turma decide invadir, meu filho.